Capítulo 5. Leis da apometria. Aqui está contida uma breve introdução que auxiliará o leitor na identificação do conteúdo que será lido neste capítulo. O êxito da apometria reside no uso de suas leis sempre para fins terapêuticos, tendo como princípio corações bem-intencionados, treinados e que não vise a outra coisa senão o bem-estar do próximo. Primeira leitura do desdobramento espiritual, lei básica da apometria. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e, ao mesmo tempo, projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela sua consciência. Técnica. Esta lei geral se baseia na apometria. No campo dos fenômenos anímicos, a técnica de sua aplicação representa uma verdadeira descoberta. Ela possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Não dá condições, é evidente, de nos aprofundarmos até abismos trevosos do interior do planeta, e nos permite ascensão a píncaros espirituais. Mas como ela podemos assistir os desencarnados na erraticidade, com vantagens inestimáveis, tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as obsessões. A técnica é simples. Com o comando, emitem-se impulsos energéticos através da contagem em voz alta, tantos e tantos números quantos forem necessários. De um modo geral, bastam 7, ou seja, a contagem de 1 a 7. Como se dá a ordem de comando? O comando é dado verbalmente, seja pelo dirigente do grupo ou pelo doutrinador da dupla formada. Este médium de incorporação tanto melhor será se for também sensitivo. Os comandos verbais são carregados de energia, vontade, amor e confiança, impulsionando para que o fato se realize. Como projetar os impulsos energéticos? O livro Espírito e Matéria, do Dr. Lacerda, diz que os pulsos ou impulsos magnéticos são projetados pela mente do operador, induzidos por contagem em voz alta, de 1 no máximo 7, salvo em alguns casos o tratamentos diferenciados, quando a contagem chega a números mais altos. Porém, os estudos, a prática e até mesmo os espíritos mostram que se pode projetar a energia sem a contagem em voz alta. Dependerá muito da capacidade harmônica dos estudos e prática do grupo, para que não haja necessidade de estalar de dedos ou contagem numéricas. Alguns grupos usam estalar os dedos para essa contagem. Outros acham que o estalar de dedos daria uma conotação de trabalhos não espíritas. O livro Apometria, de J.S. Godinho, diz: muitas vezes notamos que nem é preciso fazer a contagem. Basta pensarmos em fazer o desdobramento pela vibração mental, o mesmo se dá em vários níveis. A que visa esta lei? Nesta lei baseia-se a apometria, o desdobramento do agregado anímico, a separação do corpo espiritual do corpo físico. A criatura desdobrada perde a consciência. Não a criatura desdobrada seja o paciente ou o médium, conserva sua consciência durante o desdobramento. Quais as possibilidades que essa lei propicia? Esta primeira lei possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade, visa atender com muito mais rapidez e eficácia as perturbações por obsessões, neuroses, angústias, fobias, complexos, desvios comportamentais. Tais transtornos podem ser visualizados, observados, diagnosticados e tratados pela técnica do desdobramento. Com que propósito devemos usar os recursos do desdobramento? Com fim terapêutico, dentro do trabalho apométrico, em grupos de pessoas bem-intencionadas, treinadas, que não visem a outra coisa senão o bem do próximo. A segunda lei do acoplamento físico. Toda vez que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando se acompanhando de contagem progressiva, dar-se-á o imediato
imediato, completo acoplamento do corpo físico. A técnica. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se impulsos ou pulsos energéticos através de contagem ao mesmo tempo em que se comanda a reintegração do corpo físico. Caso não seja completa a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio, que pode durar por algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem comando. Não existe o período de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada ou mesmo mal acoplada para evitar a ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiras. Assim, ao menor sinal de que o acoplamento não se tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem. Pelo que observamos em milhares de casos, bastam 7 a 10 impulsos de energia, contagem de 1 a 7 ou 10, para que se opere tanto o desdobramento como a reintegração do corpo físico. Porque a contagem progressiva? Acreditamos que a contagem progressiva objetiva reforçar a ideia do operador de que há uma vontade firme de sua parte em aglutinar a energia livre no espaço e obediência ao comando. Na vontade de solucionar o problema pode trazer a sensação de prosseguir, de caminhar em frente, enquanto a contagem regressiva forneceria a sensação de necessariamente regredirmos, retrocedermos na operação. A contagem apenas cadencia o fluxo dos impulsos ou pulsos energéticos. Não há mística em torno do número, seja ele qual for, nem do tom de voz e muito menos nos atos ou gestos do operador. Descarte qualquer ideia de ritual ou ritualização do ato volitivo, vontade, trate-se de um simples e amoroso querer, alicerçado na certeza de que o que se quer será obtido ou realizado. Tanto faz a contagem progressiva como regressiva, como nenhuma, não há ritual. O que pode sentir o desdobrado, se não for bem acoplado, pode sentir dores de cabeça, desde leves até muito fortes, náuseas, tonturas, mal-estar, sensação de vazio, que pode durar algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral. Quando se deve repetir o comando de acoplamento? Sempre diante da suspeita de que alguém esteja mal acoplado, apresentando os sistemas anteriormente citados. A terceira lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, lei das viagens astrais. Toda vez que se ordena ao espírito desdobrado do médium uma visita ao lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Nota importante: esta lei é aplicada basicamente em sensitivos que conservam a evidência quando desdobrados. A técnica: ordena-se ao médium desdobrado a visita a determinado lugar, ao mesmo tempo em que se emite energia com contagem lenta. Ele se desloca seguindo os pulsos de contagem até atingir o local estabelecido. Como permanece com a visão psíquica, transmite de lá descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais, nesses últimos se incluindo a eventual ação de espíritos sobreencarnados. Esse tipo de desdobramento exige certos cuidados com o corpo físico do médium, que deve ficar em repouso, evitando-se até mesmo que seja tocado. O que é possível ao médium fazer quando desdobrado? Deslocar-se a lugares distantes e de lá, através de seu organismo físico que continua consciente, descrever o que está acontecendo, participar juntamente com os socorristas desencarnados dos auxílios aos sofredores, sejam eles desencarnados ou desdobrados de pacientes.
Um médium não vidente passa a ver-se desdobrado? Se vidente, quando desdobrado, continua vidente. Caso contrário, nem sempre consegue descrever quadros vivenciados quando desdobrados, embora obedeça a comandos apométricos. Que cuidados devemos ter com o médium desdobrado? Deve-se ter o máximo cuidado com o físico do médium, em deslocamento por desdobramento, não devendo nem mesmo ser tocado, pode com o susto causar-se traumas ao organismo físico. É possível incorporar o espírito do doente encarnado? Sim. Com a técnica apométrica é corretamente possível incorporar o espírito do encarnado doente. Doentes são todos os nossos espíritos que não têm como casa este orbe terrestre? No momento do tratamento, estaremos considerando o corpo que, na maioria dos casos, adoeceu pela ação do espírito. Retirarmos do corpo carnal o espírito para tratamento seria mesmo um alívio. Qual a importância da clarividência nessa lei? O fornecimento de informações durante o atendimento, facilitando a aplicação dos acessórios técnicos apométricos à dissociação do operador. Quarta lei, da formação dos campos de força. Toda vez que mentalizamos a formação de uma barreira magnética, por meio de impulsos energéticos através de contagem, formam-se campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Técnica. Mentalizamos fortemente uma barragem magnética e projetamos energias para sua concretização. Através de contagem até 7, há de se formar um campo de força simples, duplo ou triplo, e com frequências diferentes, conforme desejarmos. A densidade desses campos é proporcional à força mental que os gerou. Costumamos empregar esta técnica para proteger ambientes de trabalho e principalmente para a proteção dos espíritos rebeldes. Os antigos egípcios eram peritos nessa técnica, pois seus campos de força duram até hoje. Conforme temos verificado, usavam-nos para a proteção de túmulos e imantação de múmias e outros fins. A forma do campo tem grande importância, pois os piramidais, mormente os tetraédricos, poliedros de quatro faces, têm tamanho e capacidade de contenção que, uma vez colocados os espíritos rebeldes no seu interior, eles não poderão sair, a menos que se lhes permita. Dentro desses campos, tais espíritos podem ser conduzidos para qualquer lugar, com toda a segurança e facilidade. Descobrimos que os ângulos diedros, ângulos retos das bases das pirâmides, têm propriedades especiais. Dificilmente se rompem e assim mesmo por ação de energias que, via de regra, esses espíritos não possuem. Como se forma uma barreira magnética? Mentalizamos fortemente uma barragem magnética e projetamos energias para a sua concretização, através de contagem até 7 ou mais. Como se detalha o campo o campo que quer formar, conforme desejarmos, de acordo com a necessidade do momento. Pirâmides, cones, círculos, tubos, muros, cortinas, paredes opacas ou transparentes, etc. Qual a densidade desses campos? É proporcional à força mental se as forças mentais individuais são, por si só, de qualidade forte. Juntas poderão estabelecer densidade tão alta que os resultados serão surpreendentes. Para que servem os campos de força? Para proteger ambientes de trabalho e para a contenção de espíritos rebeldes. No primeiro caso, pode-se a proteção do ambiente no início dos trabalhos. No segundo caso, a contenção é feita somente para a remoção da entidade para o local de tratamento. Como os egípcios usavam essa técnica? Na proteção de túmulos e múmias. Qual é a propriedade da forma geométrica da piramidal? As formas geométricas têm propriedades de armazenar e dar movimento às energias ali condicionadas, de forma a conduzir a reprimir as entidades indicadas para a remoção e tratamento, bem como não lhe possibilita a fuga a que não possuem as energias com as quais foram imantadas as formas geométricas. A quinta lei da revitalização dos médiuns. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos,
mentalizando a transferência da nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Técnica. Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. A cada número pronunciado, massa de energia vital, oriunda do nosso próprio metabolismo, é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essas técnicas habitualmente depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Ela nos permite trabalhar durante 4 a 5 horas consecutivas sem desgaste apreciável. De 30 em 30 minutos, costumamos transferir energias vitais para os médiums, que desse modo podem trabalhar sem dispêndio de forças. Como se aplica esta lei? Tocando o médium desvitalizado nas mãos ou na cabeça, procedendo contagem lenta. De onde provém a energia transferida? Do nosso corpo físico, podendo ser somada até a energia dos trabalhadores espirituais. Quando aplicar esta técnica? Quando o médium se sentir enfraquecido, seja no momento do passe ou de trabalho na mesa. A sexta lei, lei da condução do espírito do paciente encarnado do desdobramento para os planos mais altos, no hospital do astral. Espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir os planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. A técnica. É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior, para tratamento em hospitais, e encontrá-lo já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda a sorte de peias de natureza magnética, colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Nesses casos, é necessária uma limpeza perfeita do corpo astral do paciente, o que pode ser feito, e de modo muito rápido, pelos espíritos dos médiuns desdobrados, se esses não puderem desfazer os nós ou não conseguirem retirar esses incômodos obstáculos, o trabalho será feito pelos socorristas que nos assistem. Note-se que as passes habitualmente ministrados em casas espíritas são ineficazes nesses casos, pois agem apenas sobre a aura do paciente e mais no campo vibratório. Com frequência, fornecemos energias aos nossos médiuns desdobrados, para que possam retirar do paciente essas peias e o material mais pesado. Lembramos que é sempre através de contagem que se transfere qualquer forma de energia. Insistimos, a contagem até 7 ou mais nada tem de místico nem constitui ato mágico. Acontece que, em geral, 7 ou 10 impulsos energéticos são suficientes. O que esta lei permite fazer? Encaminhar espíritos desdobrados de pacientes encarnados a hospitais espirituais. Qual a condição para se conduzir o paciente desdobrado? Que esteja livre de peias magnéticas. O que se entende por peias magnéticas? São amarras, ligações magnéticas colocadas por obsessores. Qual a ação dos passes e sua eficácia? Os passes agem sobre a aura do paciente. Por isso, não são bastante eficazes sobre energias mais densas. Como se transfere energia? Através da vontade, por voz de comando e de pulsos magnéticos, acompanhados de contagens verbais ou não. A sétima lei. Lei da ação dos espíritos encarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se esses estiverem desdobrados, pois que uns e outros dessa forma se encontram na mesma dimensão espacial. A técnica. Estando os pacientes do mesmo universo dimensional dos espíritos protetores, médicos, técnicos e outros trabalhadores, estes agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as operações cirúrgicas astrais também são facilitadas, pois quase sempre o espírito do paciente é conduzido a hospitais do astral que dispõem de abundância de equipamento, recursos altamente especializados, com emprego de técnicas médicas muito aperfeiçoadas. A apometria, desdobrando os pacientes para serem tratados, concorre decisivamente para o êxito do seu tratamento espiritual e poderá se constituir em
em importante esteio do tratamento dos espíritos. Não está longe o dia, acreditamos, em que a medicina será integral, enquanto médicos encarnados tratarem das mazelas físicas, seus colegas desencarnados se encarregarão das enfermidades do espírito, encarnados e desencarnados trabalhando juntos. Como a maioria das doenças, talvez 80% delas, começam no corpo astral, bem se pode imaginar a extensão das aplicações da apometria, especialmente no campo das doenças mentais. Nessas, a terapêutica é grandemente facilitada, pois é viabilizado o tratamento e afastamento dos obsessores, causa mais frequente das psicopatias. Por que o desdobramento facilita o trabalho dos socorristas desencarnados? Porque desta forma os pacientes e os socorristas estarão ambos na condição de espírito. Onde são atendidos normalmente os pacientes desdobrados? Nos hospitais do astral, da mesma forma que os espíritos desencarnados quando socorridos. Qual seria o grande feito da apometria no tratamento espiritual? Ou da medicina integral, atendimento do corpo físico e do espírito? Qual a extensão das aplicações da apometria? A apometria poderá atuar em mais ou menos 80% das enfermidades do corpo físico. Qual a origem da maioria das doenças? A maioria das doenças origina-se do corpo astral, onde a apometria possui excelente forma de acesso ao tratamento. Oitava lei, do ajustamento de sintonia vibratória. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajuntamento da sintonia deste com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Pode fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Técnica. Quando se quiser entrar em contato com um desencarnado de nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo presente no ambiente, projeta-se a energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo em que se comanda a ligação psíquica. Por esta técnica, estabelece a sintonia vibratória entre sensitivo e desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e a do espírito. Emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo, do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando giramos o dial do capacitor variável até estabelecer ressonância com a fonte oscilante, estação que se deseja. Se o espírito visitante tiver padrão vibratório muito baixo, ou se estiver sofrendo muito, o médium abaixa sua tônica vibratória ao nível da entidade e fica nessa situação até que ela se retire. Tão logo aconteça a desincorporação. Devemos elevar o padrão vibratório do médium. Se isto não for feito, o sensitivo ficará ainda por algum tempo sofrendo as limitações que o espírito tinha, manifestando sensações de angústia, opressão, mal-estar, etc., em tudo semelhante às da entidade manifestada. É comum verem-se médiuns saindo de sessões espíritas se queixando de que se sentem mal, psiquicamente esgotados e até doentes, o que denota a má condução dos trabalhos espirituais. Com efeito, isso só acontece porque os médiuns, tendo ficado por algum tempo em sintonia com espíritos sofredores, não desfizeram a ressonância vibratória quando da saída deles. Em trabalhos bem orientados, com frequência o plano espiritual usa o recurso de incorporar, ao final das sessões, um guia em um dos médiuns para processar a limpeza vibratória. Esse, por sinal, é procedimento costumeiro nos trabalhos de Umbanda. Em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que seja necessário levar espíritos rebeldes a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou futuro, de modo a esclarecê-los. Esses nossos irmãos revoltados costumam não aceitar esse constrangimento, talvez porque não queiram se reconhecer como personagens dos dramas escabrosos que lhes são mostrados. Avessos são as admoestações, ainda que amoráveis. Nesses casos, procuramos fazer com que sintam o ambiente, isto é,
entre em ressonância com as vibrações opressivas que desencadearam no passado, para que possam bem compreender a desarmonia que geraram e suas consequências. Tão logo projetamos energias em forma de pulsos, por contagem a sintonia se estabelece, e haverá de permanecer até que o campo vibratório se desfaça, por ordem do operador, com a volta da entidade ao presente. Quando isso ocorrer, nosso irmão revoltado se pacificará, completamente esclarecido. Não poderia ser de outra forma. A transformação espiritual é automática quando ele vê as cenas e as sente revivendo-as. O que é possível sintonizar com o uso dessa técnica? É possível fazer a sintonia vibratória entre sensitivo e desencarnado. Pode-se ligar um espírito a outro para que, sim, para que possa reviver com personagens do passado cenas da época, esclarecendo sobre problemas da vida atual. Pode-se entender esta lei como lei da incorporação, porque porque ela é a lei que explica o fenômeno da sintonia entre espíritos encarnados e desencarnados, viabilizando a comunicação em suas variadas formas. Qual é o efeito sobre o médium da sintonia com espíritos de baixo padrão vibratório? E o que fazer então? O médium sofrerá temporariamente as limitações fluídicas do obsessor. Tratando o obsessor, cessa essa ação. Assim também como cessa esse efeito com a elevação do padrão vibratório do médium após a desincorporação. Quando e com que propósito aplicamos a sintonia do espírito com situações ou ambientes? Aplicamos essa lei de sintonia quando o espírito sofredor não aceita livremente sintonizar-se com os seus antecedentes e notamos que essa visão lhe auxiliará na vida que leva. Em desobsessão, às vezes, faz-se necessário levar o espírito rebelde às situações do passado ou do futuro, de modo a esclarecê-lo. Nona lei. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado do que lhe foi determinada. Técnica. Costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, no objetivo de esclarecê-lo sobre as leis da vida. Há ocasiões em que temos que lhe mostrar as injunções divinas que o obrigam a viver em companhia de desafetos, para que aconteça a harmonização com eles, além de outras consequências benéficas à sua evolução. O conhecimento aqui ou no plano espiritual é luz tão logo se esclarece sentido sobre o funcionamento da lei do karma. Qualquer sofredor desencarnado dá um passo decisivo em sua evolução, pois se elucidam suas dolorosas vivências passadas com todo o cortejo dos não menos dolorosos efeitos. Também usamos essa técnica, e com grande proveito, para conduzir magos negros ao passado, a fim de anular os campos energéticos que receberam em cerimônias de iniciações em templos. Como se aplica esta lei? Com que objetivo? Comanda-se através de pulsos magnéticos, por contagem ou não, o retorno do espírito a uma época em que poderá rever fatos então esquecidos, com o objetivo do esclarecimento da verdade. Com que propósito podemos conduzir magos negros ao passado, para que revejam, entendam e até mesmo sejam anulados campos de energia criados por iniciações? Qual a importância de conhecer e sentir a lei do karma? É a forma de sabermos o motivo do sofrimento nessa encarnação. É o mesmo que conhecer a lei de causa e efeito. Lei do karma e encadeamento kármico são a mesma coisa? Explique. Sim, é a mesma coisa. É o conjunto de ações dos homens e as suas consequências. Como se apagam campos magnéticos e iniciações de entidades? Levados ao local da época, mediante confronto com o acontecido, são projetados pulsos energéticos que destroem fórmulas, rituais, amuletos, etc. A 10ª lei, lei da dissociação do espaço e tempo. Se por aceleração do fator tempo, colocarmos no futuro um espírito incorporado sob o comando de pulsos energéticos,
ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia km de que é portador. A técnica. Chamamos de km o peso específico do karma do indivíduo, isto é, a energia kármica negativa de que está carregado. Constitui a massa kármica a resgatar de uma determinada pessoa, por ser assim individual. Consideramos-la específica. O fator M indica a massa maléfica desarmônica. Esta lei é importante porque nela se baseia uma técnica para tratamento de obsessores simples, mas renitentes. Observamos que o espírito, ao ser dissociado do espaço em que se encontra, através da aceleração do fator tempo, dá um verdadeiro salto quântico. A semelhança dos elétrons nos átomos, os afastamentos do espaço normal não acontecem de maneira progressiva, e sim por saltos, até que conseguem instalar-se num espaço do futuro hostil. Espaço frequentemente ocupado por seres horrendos, compatíveis com a frequência vibratória do recém-chegado viajante. Neste caso de dissociação do espaço-tempo, ocorrem fenômenos interessantes. Ao acelerar-se o tempo, a carga kármica a resgatar, que normalmente seria distribuída ao longo do tempo, 300 anos, por exemplo, fica acumulada, toda ela e de uma só vez, sobre o espírito. Esta é a causa da sensação de terrível opressão, de que começa a se queixar. Desse incômodo, mas momentâneo mal-estar, pode nos servir apresentando-as como provas das consequências dos seus atos e de suas repercussões negativas na harmonia cósmica. A técnica é muito simples. Projetamos energias magnéticas por pulsos rítmicos e através de contagem sobre o espírito incorporado, ao mesmo tempo em que se lhe dá a ordem de saltar para o futuro. Essa técnica só deve ser usada em espíritos desencarnados, visando a esclarecê-los. O salto quântico acontece imediatamente. O espírito passa a se ver no novo ambiente, sentindo-lhe a profunda hostilidade. Dá-se o abrupto encontro com toda a massa kármica negativa, com grande incômodo para o culpado. Devemos ter muito cuidado com o espírito durante esse encontro. Se o desligarmos do médium de repente, sem preparação, será literalmente esmagado pelo campo energético acumulado. Seu corpo sofrerá destruição, transformando-se em ovoide. Para desligar o espírito do médium, devemos fazê-lo antes retornar lentamente para a época presente. Esse processo é fácil de ser entendido. Ao ser projetado para o futuro, o espírito passa a viver em uma nova equação de tempo, de vez que o futuro ainda não foi vivido por ele, mas seu karma negativo, km, continua a sobrecarregá-lo. Como este km ainda não foi resgatado, também não foi redistribuído ao longo do tempo, fica condensado e acumulado sobre seu corpo astral, comprimindo-se de repente ao desligarmos do médium. Toda a massa negativa, ainda não espalhada em outras reencarnações, precipita-se sobre ele de uma vez só, ele reduzido ao void. Explicamos melhor, é como se esse espírito possuísse um caminhão de tijolos a ser descarregado ao longo de sucessivas manhãs, mas que tivesse atirado toda essa carga de uma só vez sobre a sua cabeça, por acidente o esmagamento seria inevitável. O que é o KM? É o peso específico do karma do indivíduo, ou mesmo que a energia kármica negativa que está carregado. Qual a importância dessa lei? Quando se aplica? Essa lei é importante no tratamento de obsessores simples, mas renitentes. Aplica-se somente quando para esclarecer o espírito sofredor. No que se baseia o salto quântico? Mudança brusca de um estado corpuscular ou mudança de órbita de elétrons. É o mesmo que o sistema passar de um estado ao outro saltando os estados intermediários. Na prática, consiste em levar o espírito obsessor a um novo ambiente, no qual ele com certeza poderá vir a se encontrar se continuar nas atitudes de perseguição do momento. Qual o cuidado que devemos ter? Devemos ter o máximo cuidado com o espírito nesse momento do encontro com o nosso ambiente. Se o desligarmos do médium, de repente, poderá ser transformado em ovoide. Explica o caminhão de tijolos em relação à massa kármica negativa.
O caminhão de tijolos representa a massa kármica que seria distribuída ao longo da existência e de um momento para o outro é jogada de uma só vez, toda a carga sobre ele. 11ª lei, lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação desta lei nele próprio por largos períodos de tempo para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração de massa magnética planetária, sintonizando-se em processo lento, mas progressivo com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante que deteriora a forma do espírito e de tudo o que o cerca, em degradação lenta e inexorável. A técnica. A adaptação ao meio é da dinâmica da vida, dela, de seus vários níveis de complexidade e degraus evolutivos, se ocupam as ciências biológicas, mas a fonte da vida é o espírito, e o meio do espírito é a eternidade. Cada vez que reencarna mergulhando num determinado tempo do planeta, de um certo país, de uma comunidade, família e humanos com quem irão conviver, a cada nova germinação, na matéria, o espírito tem um reencontro com cósmicas e eternas opções. Ou evoluiu aumentando a luz de si mesmo, que conquistou através de anteriores experiências na noite dos tempos, ou regride fabricando suas próprias sombras e as dores e horrores que terá de suportar para reajustar-se à harmonia cósmica, que perturbou. De tempos em tempos, de ciclo em ciclo, passos grandes ou pequenos vão sendo dados, e o espírito sempre avança, embora com eventuais retrocessos. Quando um ser humano se atira a variados crimes, perversões e vícios, de modo a retroceder alguns degraus na evolução, sabe-se que ele sentirá ao desencarnar todo o fardo das consequências. Seu espírito tomará a forma adequada ao meio que ele próprio se construiu. Terá um corpo astral degradado, disforme e monstruoso. Será um eu, por exemplo, e ao ver que outros companheiros esbeltos, quando encarnados, transformam-se e tomarão aparências de animais, compreenderá que a degradação de sua forma está acompanhada da degradação espiritual. As lendas de homens que se transformam em animais, zoantropia, têm no astral permanente realidade. Mas tais fenômenos de deterioração da forma, sendo relativamente rápidos, também são passageiros, vistos da eternidade, tem a duração de uma moléstia curável. O espírito, mais tempo ou menos tempo, reintegrar-se ao fluxo reencarnatório, e assim vivendo e morrendo, reconquista o caminho perdido. Muito mais seria, porque irreversível, é a pavorosa deformação que sofrem os espíritos que transgridem sistematicamente a lei da reencarnação. Não é um fenômeno comum, pois somente entidades sumamente negativas e dotadas de mente poderosa, como por exemplo os magos negros, têm condições e temeridade bastante para desprezar e recusar a vida. Observamos cuidadosamente por cerca de 5 anos espíritos que evitam por todos os meios reencarnar, chegando a assustar a própria reencarnação durante tempo tão dilatado que chega a milênios. Começam a sofrer uma sutil, quase imperceptível, mas lenta e inexorável ação do magnetismo do planeta, coercitivo e primário. O corpo astral se corrói e desgasta. O espírito perde aparência e estética normais e vai se transformando num ser repelente. Esse processo tem semelhança com o envelhecimento de uma casa, em que a ação do tempo vai produzindo sinais de progressiva ruína, como o deslocamento de paredes, rachaduras, perda de reboco, etc. Tão lenta é essa degradação que nem mesmo o espírito que a padece costuma percebê-la, o que é de suma gravidade, já que a deformação, segundo tudo indica, não tem reversão. Já observamos muitos magos negros com esses sinais de decadência. Mais de 30 casos. Ninguém burla as leis divinas impunemente. Quem se contrapõe ao ciclo das encarnações, repelindo oportunidades evolutivas, quem abomina com repugnantes as experiências da carne,
Quem prefere as ilusões do poder através do domínio tirânico de seres encarnados ou desencarnados, ou de vastas regiões do astral inferior, aferra-se inconscientemente e automaticamente à massa do planeta e se afunda nele em trágico retrocesso. Este fenômeno só acontece com espíritos detentores de inteligência e poder mental suficiente para sustentar as próprias reencarnações durante séculos. Espíritos inteligentes, de grande poder mental, mas inferiores, pois ainda sujeitos à roda das encarnações e dependentes delas para subir na escala evolutiva. Nos espíritos superiores, que por mérito evolutivo não mais precisam encarnar, esse tipo de degradação jamais acontece. Eles estão redentos, escapam ao magnetismo do planeta em razão do grau de desmaterialização que já atingiram. Temos aprendido que o conhecimento dessa lei de ação telúrica é da mais alta importância. Ela nos enseja profundas lições espirituais ao desvelar a evolução dos seres. Esclarece também esses espíritos endurecidos e envelhecidos no mal através do poder maléfico de suas mentes. A importância da lei nos leva a ilustrá-la com a apresentação de um caso. Esperamos que fique bem claros, assim, os detalhes das técnicas de sua aplicação. O espírito retrocede? Em que sentido? O espírito nunca deixa de progredir, porque sempre aprende alguma coisa ao longo da sua existência. Porém, quando usa uma ou mais encarnações para se atirar aos crimes e perversões, considera-se este momento como retroativo em sua ascensão moral. Que forma o espírito toma ao desencarnar? Tomará a forma de meio que ele próprio construiu. Terá um corpo astral degradado, disforme, como você entende, forma adequada ao meio. É o mesmo que ter um corpo astral de acordo com as atitudes e pensamentos cultivados durante a existência em questão. Se as atitudes são deploráveis, o corpo astral será feio, deformado pelo vício que o plasmou, por exemplo. Quando esta forma se deteriora, quando é irreversível, a forma se deteriora e é irreversível quando se transgride a lei da reencarnação. O que é ação telúrica? É a ação magnética do planeta sobre o ser. Quais os efeitos dela sobre o espírito? Causa dor no corpo, causa no corpo astral, dor e corrosão e perda da aparência, o envelhecimento. Que espíritos sofrem esta ação? Os que burlam a lei da reencarnação. Explica a comparação com uma casa em ruínas. A casa em ruínas foi corroída pela ação do tempo, sem reformas e cuidados. O espírito que não reencarna sofre a ação do tempo e atira-lhe a forma. Que espíritos conseguem sustentar a própria reencarnação? Os que possuem inteligência e mente muito fortes, magos, portadoras de iniciações do passado. Qual a relação da maldade e deformação? A deformação do corpo astral é proporcional à maldade cometida. 12ª lei, lei do choque do tempo. Toda vez que levamos ao passado espíritos desencarnados, incorporado em médium, fica sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. O deslocamento cria tensão de energia potencial entre a situação presente e os deslocamentos para o passado, enquanto o espírito permanecer incorporado ao médium. Nada lhe acontece, apenas passa a viver e vislumbrar a nova situação ambiental que lhe foi imposta. No entanto, se for bruscamente desligado do médium, sai do campo de proteção do mediador e fica como que solto na outra dimensão espaço-temporal. Recebe em cheio, então, a energia potencial criada pelo deslocamento. Essa energia é suficientemente forte para destruir sua estrutura astral, através do choque que se produz. Ele se reduz ao ovoide, vestido apenas por suas estruturas espirituais superiores, corpos átmicos, búdicos e mental superior. Para que um espírito não sofra tal agressão quando submetido a tratamentos no passado, é necessário trazê-lo lentamente de volta ao presente, através de contagem regressiva. A técnica é a mesma descrita em leis anteriores, emprego de pulsos energéticos através de contagem. O que pode acontecer a um espírito que é levado ao passado? Caso seja desligado bruscamente, pode sofrer o processo de ovoidização. Como evitar o risco de transformá-lo em ovoide? Trazendo de volta ao presente lentamente para depois desligá-lo do médium.
Que corpos permanecem no espírito ovoide ativamente permanecem búdico, mental superior e mental inferior. Com que propósito levamos espíritos ao passado? No passado, geralmente o espírito se defronta com acontecimentos já vividos e mal resolvidos, tendo a oportunidade de redirecionar comportamentos atuais. 13ª lei, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados, bolsões de passado. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. A técnica. Em primeiro lugar, procede-se ao atendimento dos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para instâncias do astral especializadas no tratamento de tais casos. Nunca se deve esquecer que o obsessor ou qualquer sofredor só te atende uma única vez, se bem feito o tratamento, com assistência espiritual devida. Todos os espíritos malfazejos são retirados definitivamente num único contato. Deixar obsessores soltos após breve esclarecimento evangélico, como se faz em sessões kardecistas, é um erro. Não é com um simples diálogo de alguns minutos que se demovem perseguidores renitentes ou magos negros. Reafirmamos, esse procedimento clássico torna o trabalho inócuo e até prejudicial. A remoção de todos esses seres pode ser feita em algumas sessões. Se o doente depois não apresentar melhoras definitivas, devemos dar início ao estudo de suas encarnações anteriores. Para tanto, abrimos as frequências dessas encarnações para atendimento aos espíritos que estacionaram no tempo. Todos eles, quase sempre, são profundos sofredores. Alguns ainda se encontram acorrentados em masmorras, outros vivem em cavernas ou se escondem em bosques, temerosos, famintos, esfarrapados. Eles maldizem quem os prejudicou, formando campos magnéticos de ódio, desespero e dor, profundamente prejudiciais. Quando o enfermo encarnado recebe o alívio que se segue ao afastamento dos espíritos mais próximos, os que estão na atual encarnação, esse alívio não se consolida porque as faixas vibratórias de baixa frequência oriundas do passado refluem e se tornam presentes por ressonância vibratória. O enfermo encarnado, partícipe ou causante daqueles passados bárbaros, continua a receber emanações dessas faixas de dor e ódio. Ele também sente íntima e indefinida angústia, sofrimento, desespero e somente terá paz se o passado for passado a limpo. De encarnação em encarnação, vai se limpando essas faixas de passado, espírito, enfermos, dementados e torturados. São recolhidos para o tempo presente e internados em casas de caridade do astral, para tratamento eficiente e no final, quando o enfermo encarnado manifesta sinais de que sua cura se consolida, o persistente trabalho de desobsessão aprofundando-se no passado terá conduzido à regeneração e à luz centenaz, quando não milhares de irmãos desencarnados. Qual o efeito do sofrimento de espíritos presos ao passado sobre o doente encarnado? Períodos de melhora seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Quantas vezes é preciso atender um espírito? Se bem atendido uma única vez, é o caso da apometria quando se aplica corretamente. Aqui a classificação genérica das leis apométricas quanto aos seus procedimentos. Relação, lei e procedimento. Abordagem e encaminhamento. Primeira lei, desdobramento espiritual. Segunda lei, acoplamento físico. Terceira, ação à distância, viagem astral. Quarta, formação de campos de força. A sexta, condução do espírito desdobrado, encarnado. Sétima, ação do espírito socorrista desencarnados. E aí, da sétima vai para a 13ª, influência dos espíritos em sofrimentos bolsões. Só que aqui tem a reposição de energia e a persuasão. Que aí entra aqui a sexta, condução do espírito desdobrado encarnado. A quinta, revitalização dos médiuns.
que aí é reposição de energia, ou dos espíritos, deslocamento no espaço e no tempo, a 10ª, dissociação de espaço-tempo, projeção futura, a 11ª, dissociação do espaço-tempo, projeção futura, ação telúrica, e a 12ª, choque no tempo. E aí terminou o capítulo 5.